Será que você é realmente burro porque tirou uma nota ruim numa prova? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma situação que é muito comum e eu vivo muito em sala de aula, que é alunos se considerando burros porque não conseguiram tirar uma nota muito boa. Na verdade, esse assunto é mega amplo porque a gente consegue trazer muitos aspectos por trás disso, né? Primeira coisa, a valorização que a escola dá pro erro hoje em dia, né? Errou! É muito mais fácil a gente valorizar o erro do que o acerto. E às vezes não é por maldade, é por costume. Por exemplo, a gente tem um aluno que tira 9. E aí, ao invés da gente falar, uhul, parabéns, você tirou 9, a gente fala, nossa, você errou isso, que absurdo, nossa, essa questão era tão fácil. O colega fala, nossa, até eu acertei essa, como é que você errou? E aí a gente tá numa cultura de valorização de erro, né? Ao invés de valorizar o acerto. Só que esse vídeo tem um intuito muito mais profundo. Eu quero trazer para vocês uma teoria do Howard Gardner. Ele é um estadunidense, psicólogo, estudou em Harvard, trabalha hoje lá. E ele trouxe pra gente uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. O que ela fala? Ela fala que, na verdade, nós temos 8 tipos de inteligência. E que é muito difícil um ser humano ter todas essas inteligências. Na verdade, nos estudos dele, ele cita Leonardo da Vinci, por exemplo, como uma pessoa que tinha múltiplas inteligências. Mas, na verdade, nós temos uma média de 2 a 3 inteligências dessas mais desenvolvidas. E por eu ter uma ou não ter outra, não quer dizer que eu seja mais inteligente que uma pessoa ou que outra. A gente na escola está acostumado a se deparar com pessoas que são muito bons, por exemplo, em exatas e são péssimos em música, enfim, ou péssimos dançarinos. Assim como a gente tem ótimos desenhistas e artistas e eles são ruins em matemática. Isso acontece porque, de acordo com a teoria do Howard, essas inteligências, elas vêm da divisão do nosso cérebro em 8 áreas relacionadas à inteligência. A gente sabe que essas áreas podem ser divididas em outras coisas se a gente for estudar outros assuntos, né? Mas com relação às inteligências, ele traz pra gente 8 divisões. A primeira delas é a lógica. As pessoas que têm a inteligência lógica desenvolvida, elas têm mais facilidade com números, em fazer cálculos rápidos, em operações, enfim, essa parte de matemática, física e tal. Mas ela não é a única. Infelizmente, quando a gente vai fazer, por exemplo, testes de QI, eles focam nessa inteligência, né? Pelo menos focavam até os anos 90, era muito isso. E se eu tivesse uma outra inteligência desenvolvida que não essa, eu era considerado burro, ou o meu QI era baixo. Só que o Howard trouxe pra gente outras 7, e talvez você se identifique com elas. A segunda que ele traz é a linguística. A linguística é daquela pessoa que tem uma facilidade em oratória, ele é bom em discursos, em comunicação e tal. A terceira é a corporal. Quem tem essa inteligência tem uma facilidade maior em lidar com o corpo, dança, representação, atuação. Quarto tipo de inteligência é a naturalista. São aquelas pessoas que têm uma inteligência maior, uma capacidade maior de lidar com as coisas da natureza. Não só tipo, eu amo a natureza. Não, tem uma inteligência em perceber as coisas, aquela parte mais de geografia, biologia e uma afinidade maior por essas áreas, né? A quinta que ele traz pra gente é a intrapessoal. Quem tem esse tipo de inteligência tem uma capacidade muito grande em se conhecer, em se desenvolver e em perceber as suas dores, as suas angústias, as suas necessidades. E quando você tem uma capacidade maior de se entender, você tem uma capacidade maior até de lidar com as suas próprias dificuldades e tal.
Essa é na minha opinião, uma inteligência que muita gente precisa. Na verdade, todo mundo precisa, né? Só que pouca gente se dedica a ela, né? A sexta é a interpessoal. Esse tipo de inteligência é daquelas pessoas que conseguem ter uma empatia muito grande pelos outros, se comunica bem, é um bom líder. Porque ser um bom líder não basta você ser bom em alguma coisa, você tem que saber lidar com as pessoas, né? Pra não magoar, no jeito de falar e tudo mais. Também é muito útil, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre as habilidades necessárias para as profissões do futuro, né? E a gente vai ver que uma delas é essa intrapessoal, né? E outras coisas que a gente precisa começar a aprender na escola, enfim. A sétima habilidade que esse estudo traz é sobre a inteligência espacial. A inteligência espacial é daquelas pessoas que, além de ter uma facilidade, um domínio em situações do espaço, elas sabem trabalhar com isso, né? Então, eles trazem muito como exemplo, além do jogador de futebol, pessoas que sabem entender as coisas no espaço e se localizar também. E a última inteligência trazida é a musical. Essa definitivamente eu sou bem ruim, que além de você ter habilidades musicais e instrumentos, você ter facilidade em perceber esses sons, em perceber essas notas, em lidar com isso, né? Enfim. O resultado desse estudo mostra pra gente que todo mundo é inteligente em alguma coisa diferente. Então você pare de pensar que você é burro porque você não conseguiu ir bem em uma coisa. Não tem problema, ninguém é inteligente em todas as áreas. O que você deve fazer? Se especializar na área que você é inteligente e tentar adquirir a inteligência das outras áreas também, para que você consiga ser um profissional cada vez mais completo, para que você consiga ter mais facilidade de desenvolver nas outras áreas de estudo ainda, se você ainda estiver na escola e tudo mais. É basicamente isso que eu queria trazer para vocês a ideia de que todo mundo é inteligente sim em áreas diferentes e que você não deve se sentir diminuído porque você tem dificuldade em uma coisa ou outra específica. Espero que você, a partir de agora, se sinta um pouquinho mais feliz em saber disso. Vamos continuar aí nessa caminhada da busca por uma educação mais humana. Beijo, dá tchau pra mim.